E aí, André? Boa noite. Vou esperar ver se entrar mais gente para poder começar. Bom, de qualquer forma eu vou começar porque a live vai ficar salva mesmo, né? Então, boa noite para vocês. Hoje é o terceiro dia do seminário universitário que está acontecendo essa semana, tanto do dia 17 até o dia 20. Hoje é o penúltimo dia e hoje nós vamos falar sobre economia. A gente vai trazer dois convidados, que são o Alan e o Isaac. Eles vão falar um pouco sobre o curso deles. E é isso. Eu sou o Luiz, faço parte do Comitê Olímpico, que organiza também a Semana Olímpica, que é seminário. Esse ano a gente está organizando alguns eventos ao longo do ano e agora é o seminário universitário. Eu vou chamar o Alan, que é a primeira pessoa que vai. Opa, boa noite, Alan. Boa noite. Você tá me ouvindo tudo bem? A imagem está certa? Tá tudo certo. Tudo bem, Alan. Aqui, primeiro eu queria te agradecer por estar participando aqui da live com a gente. Eu sei que é muito corrida aí na universidade e queria te agradecer mesmo por ter separado esse tempo aqui para falar no seminário universitário. E eu primeiro queria que vocês apresentassem para as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Alan, eu faço economia na UFMG, eu estou no terceiro período e eu entrei em 2022/1. Eu formei na Criativa em 2021. Eu faço parte de uma empresa júnior dentro da faculdade que ela me traz. Eu presto consultoria empresarial para médias empresas dentro de Belo Horizonte, Minas Gerais. E E acho que é isso que tem pra falar sobre mim. Muito bom. E aí você acabou que falando que você faz faculdade na UFMG. Eu queria te perguntar, que é uma dúvida que aflige muitas pessoas, que o local onde você faz a faculdade realmente importa. A Sim. cidade, tipo assim, qual que foi a sua experiência? Eu gosto bastante da FMG. Eu passei pra Unicamp, pra UFJF no meu Enem, mas eu optei por fazer aqui. É, Eu vejo muito valor na faculdade que eu escolhi. E acredito que ela, tipo assim, supre minhas necessidades. E dentro de Belo Horizonte, economia é bem nichada. É importante ser feita em uma cidade boa o suficiente para você ter um mercado, ter, como que eu falo, oportunidades, tanto de estágio quanto de tudo, que em interior é mais difícil, na minha visão. E acredito que em Belo Horizonte não é uma cidade enorme como São Paulo ou outras assim, mas eu acredito que por se distanciar, tem muita coisa que tem sede lá e sede aqui, e traz muita diversidade, eu acho, a oportunidade. E não tem outra maior que a UFMG aqui perto. Certo. Sim. Uhum. Então, Eu queria te perguntar também um pouco como é que você chegou à decisão também de fazer economia, porque não é um curso, né, que fica tão em alta. Claro que está crescendo aos poucos com o tempo, mas eu queria saber como é que você chegou a essa decisão, tipo assim, vou fazer economia. Ainda mais que você passou em algumas universidades também para fazer essa decisão. nossa, a decisão para economia foi, acredito que no meu terceiro ano mesmo. Antes disso eu não tinha ideia do que fazer. Tipo, sabia mais ou menos algumas coisas, mas eu não tinha algo claro em mente. E acho que a economia concilia bem o que eu gosto e ela retira o que eu não gosto, principalmente.
Eu sempre preferi alguma carreira dentro de exatas, mas eu não me dava muito bem com física, química e biologia, principalmente física. E eu acredito que não gostaria tanto de fazer engenharia ou algum curso assim. Aí, eu fui, tipo assim, tentando achar algo que eu me identificava. E acho que economia foi, de longe, a melhor opção que me apareceu. E acho, sim, que é uma boa... que é um bom curso. Uhum. E aí as pessoas pesam muito, por exemplo, entre a economia e a administração. Não sei se você já teve contato com pessoas que fazem administração, mas por que que você pesou mais para economia, assim? Eu acredito que economia é um curso relativamente mais amplo do que administração. E acredito que a forma com que, como eu falo, o mercado de trabalho para economia, eu acredito que seja mais atrativo para mim do que a administração. Acredito que esse foi o motivador principal. Aproveitando aí que você falou também da questão do mercado de trabalho, uma coisa que eu acho que não fica muito claro quando você está no ensino médio é as possibilidades de trabalhar depois que você sai da faculdade, né? Eu não sei se na economia, por exemplo, depois que você termina a faculdade, você poderia fazer um mestrado ou um doutorado, certo? Sim, sim. Mas aí, poderia, por exemplo, tem uma graduação para você se especializar mais ainda? Eu não entendi a pergunta, eu acho. Uma forma de você se especializar depois da faculdade. Tem sim, acredito que tem outros cursos relacionados a investimento também, que não seja necessariamente uma graduação em uma faculdade. Tipo, CPA 10, CPA 20, que te traz uma formação complementar muito boa para você trabalhar em carteira de investimento, trabalhar em algumas coisas relacionadas a isso, que acredito que é muito bom de ter e são alternativas muito boas. Para complementaridade mesmo, não é algo, não é só ele. Acredito que a graduação é assim, relativamente, incrivelmente importante. E tem sim oportunidade de mestrado, doutorado, tanto em faculdade pública quanto particular, que dentro do meio de economia as faculdades particulares tem muitas bem prestigiadas. Acredito que o Isaac vai saber falar mais sobre isso, porque ele está na FGV e algumas outras nesse estilo. E também fora do Brasil também, tem várias oportunidades de estágio fora, que acredito que... Estágio não, desculpa. Mestrado fora, que acredito que tem bastante coisa para ser feita, sabe? Entendo. Para conhecimento fora da faculdade. E acredito que ou a forma de ganhar conhecimento pode ser adquirido por outras formas fora de sentar em sala de aula. Você falou muito que quando você estuda economia, fica muito mais focado na área de exatas, né? Mas eu queria saber se vocês pegam um pouco de humana, se vai para filosofia, um pouco de história, dentro da faculdade. Ah, com certeza. No meu terceiro período, eu fiz História e Pensamento Econômico, é, História Econômica Brasileira, algumas matérias relacionadas a isso, que realmente tem bastante coisa. É, mas acredito que seja bem balanceado. No começo do curso, pelo menos da minha faculdade, é um pouco mais inicial, um pouco mais relacionado a isso, até para gerar uma base de conhecimento. Depois se tornando mais aplicado, mas acredito que não tem tanto como fugir de exatas e finanças dentro do mercado Uhum. de trabalho de economia e dentro do próprio curso. E na faculdade em geral, a gente não tem as matérias certinhas que a gente tem na escola, né? Matemática, física, biologia, química. Eu queria te perguntar o que muda muito das matérias da escola para a faculdade. Nossa, mudou bastante coisa. Eu, eu fiquei bastante feliz de não ter ciência da natureza no curso. Para mim é uma realização pessoal de algo que eu não gosto. E eu acho sim que muda bastante coisa na forma como que a matéria é abordada, principalmente dentro de humanas, que é muito diferente de história e geografia para algo realmente aplicado. A forma de se adquirir conhecimento é incrivelmente diferente. É muito distante. Acredito que o ensino médio seja mais distante, mais isso, a verdade absoluta, do que a faculdade. E na faculdade você precisa
ter mais estudo autônomo no ensino médio, eu acredito. E até em exatos também, acredito que difira bastante coisa, mas menos, porque acredito que uma grande diferença é a forma com que é tratado pelos professores de escola, que realmente é bem mais atencioso, e faculdade é mais cada um por si, mas eu acredito que não seja algo negativo dentro da faculdade, isso. Aham. E pelo que você falou, você escolheu a UFMG, foi uma escolha pessoal sua. E aí, falando um pouco, você não teve experiência de outras faculdades, mas eu queria falar que você falasse um pouco das especificidades da UFMG. Sabe, por que que você chegou a escolher lá? Eu, eu gosto bastante de Belo Horizonte, é relativamente próximo de onde eu morava antes, né? Que é, eu morava em Patinga, eu morava na região próxima de Patinga, na maior parte do tempo, né? E eu acredito que esse foi um fator principal, mas acho que é muito importante, sim, estar perto de casa. Mas eu acredito que Belo Horizonte é uma cidade muito grande, muito boa para se estar. Eu gosto mais de Belo Horizonte do que eu gostaria de Campinas e de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é um pouco mais interiorano, é relativamente menor, teria menos oportunidades dentro da área de economia do que aqui. E a Unicamp é uma faculdade bem teórica, assim, ela é bem fundamentalista e acredito que aqui na FMG o conteúdo é melhor abordado, de certa forma. Acredito que em qualidade de ensino, a Unicamp é muito mais heterodoxa, eu diria. E acredito que, não que a UFMG não seja heterodoxa, Uhum. mas acho que tem a diversidade de pensamentos em relação a professores mesmo, que eu quis dizer. Mas esse E, conhecimento você já tinha antes de ir para a faculdade ou você pegou aí na prática mesmo? é, em certo grau, mas tinha muito vago, né? Não tinha consolidado na minha cabeça que a Unicamp Uhum. realmente é bem academicista. Mas, tipo, não dava pra saber, não era algo muito óbvio. Acredito que na faculdade a gente tem uma noção melhor de onde é bom e o que é bom de ser feito. Acho que dá pra. Abre bastante a mente. É essa palavra, o melhor termo possível pra usar. Muito bom. Aí você falou que, por exemplo, um pré-requisito para ir para economia, claramente, é gostar de matemática. Não precisa gostar muito de humanas, mas gostar da área de exatas em si, Ah, né? tipo, não é não gostar de humanos. Tem humanos, sim, a pessoa precisa ter capacidade de ler e entender o texto. E tem bastante leitura, pelo menos nos primeiros semestres de curso, que não dá para se fugir. Não dá para fugir de política, não dá para fugir dessa economia mais voltada para o social, eu acredito. Uhum. Porque tanto relacionado à história quanto à atualidade é algo que continua bastante, que é bastante presente dentro do meio dos economistas. E acredito que a pessoa que entra em economia precisa saber, precisa ter ideia de que ela vai precisar balancear humanas e exatas. Mas eu acredito que economia, acredito que vai se mesclando ao pouco em micro, macroeconomia. Você vai tendo os dois de certa forma, que deixa de ser humanas e exatas e passa a ser economia aplicada. E, Aí, eu queria falar um pouco sobre carga horária também, ela. Porque tanto no quesito para quem não é muito assim de estudar, pegar, sentar e estudar mesmo, tanto para quem teria a possibilidade de trabalhar enquanto estuda. Você acha que a carga horária é muito pesada nessa questão? a, a carga horária de economia na UFMG, economia é um curso matutino, ele não é afetado noturno e outros horários. E toda a grade de disciplinas obrigatórias é feita de 7h30 às 13. Aí à tarde tem algumas optativas, à tarde, noite, ou até de manhã mesmo, em alguns horários tem outras matérias optativas. Mas ele abre bastante espaço para trabalho, para estágio. Grande parte dos alunos de economia fazem estágio. Estágio não é obrigatório para o meu curso, mas é bem valorizado. Muita gente vê valor nisso
E eu acredito que agrega bastante fazer estágio à tarde ou quando tiver melhor para você, eu acredito. E eu acredito também para outras atividades que a UFMG proporciona, porque aqui tem bastante coisa relacionada tanto ao meio acadêmico, como iniciação científica, projeto de extensão, quanto empresa júnior e acho que, tipo assim, ligas de mercado financeiro, algumas coisas nesse estilo, que vão consumir um pouco do seu tempo à tarde, mas eu acredito que você vai ter tempo suficiente para se dedicar à faculdade e às outras iniciativas ou outros estágio, trabalho que você estiver fazendo, se você souber organizar melhor, organizar bem seu tempo. Mas eu acredito que pode sim virar uma bola de neve se não conseguir fazer nada, né? Entendi. Eu queria pedir, né, para as pessoas que estão assistindo, se elas tivessem alguma dúvida sobre o curso de economia e também sobre a faculdade, né, da UFMG, que mandasse aqui no chat também, por favor. Aí eu queria também falar um pouco mais, Alan, porque você até que chegou a comentar, mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque foi a dúvida que mais chegou a respeito do curso de economia, são as formas de atuar nessa área, porque eu acho que ainda fica muito misticizada. Aí eu queria falar Sim. assim, um pouco mais. Então, em economia, eu acredito que que uma boa parte das pessoas ao meu redor tem interesse em trabalhar em mercado financeiro, que é o que eu vejo, é o que eu acredito que seja uma parcela significativa. E tem muita oportunidade em corretora de investimento e muita coisa relacionada a isso, tipo assim, tanto em banco quanto em administração de fundos, que possibilita bastante trabalho. E eu faço parte de uma empresa júnior como relacionada à consultoria empresarial, que a gente presta consultoria para médias empresas e acho que a minha internet está travando um pouco. Vocês estão conseguindo me escutar? Trava um pouco, mas está tranquilo ainda. Para te ouvir, tá de boa. Ah, tá bom. É, e eu acho essa área bem interessante relacionada à gestão empresarial e consultoria. Eu vejo bastante valor nisso, mas é algo bastante pessoal também. E tem também tem como se relacionar ao setor público, né? Que eu acho que não é algo que eu tenho tanta proximidade, mas, tipo assim, tanto por concurso relacionado ao Banco Central e auditoria fiscal do Estado, ou de etc., eu acredito que tem bastante oportunidade de concurso público, mas eu não sei dizer aprofundadamente sobre. E, tá. E também tem a possibilidade de fazer carreira acadêmica dentro de economia. Acredito que Uhum. seja algo, tipo, que seja possibilitado pela prova da ANPEC, que é algo que os alunos de economia fazem para querem seguir carreira em mestrado. Acredito que eu estou bastante longe disso, que eu estou no terceiro período ainda, para pensar em um mestrado, mas é uma possibilidade existente dentro dentro do curso. E eu acho que não dá para se descartar nunca. Tem possibilidade de fazer mestrado, doutorado dentro do Brasil, fora do Brasil, em outras faculdades, fora o FMG também, né? Na USP, FGV, PUC, FRJ, enfim. Tem várias outras faculdades que ofertam e acredito que é uma possibilidade bem viável trabalhar dentro da área Uhum. acadêmica, para quem tem Você interesse na área. fala a possibilidade de se tornar um professor para ensinar isso. Eu Sim, acho muito massa isso. Aí, Alan, eu queria te perguntar também sobre como é que funcionam as partes práticas. Se tem parte prática no curso de economia e como é que elas funcionam. Se são recorrentes. eu acredito que na parte do curso que eu tô, o... eu não vejo tanta prática assim diretamente, porque realmente o curso começa bem teórico, bem um pouco distante, principalmente o primeiro período. Eu tô entrando no terceiro agora e a gente vê um distanciamento iminente, né? Eu acredito que o Isaac deve ter outra percepção, que ele tá no sétimo período, tá na FGV. Acredito que sejam ideias bem diferentes sobre o assunto. Apostas, né? É, mas eu acredito que fora de sala de aula há uma complementaridade que você pode buscar
se aproximar do mundo real, de pôr a mão na massa. Porque as, as matérias não vão te dar isso de cara no primeiro período. Não dá para ver isso em cursando história econômica, cursando microeconomia um, macroeconomia um, porque não, não tem, não tem, tipo, não linka tanto com o mundo real no início, assim. Com o passar do tempo, eu acredito que vai melhorando bastante, mas não é imediato. Você acha que quando você, mas não muito específico sobre o curso de economia, mas a sua experiência quando você entrou na faculdade, às vezes que você entrou recentemente, você acha que se adaptar, tanto morando sozinho, não sei se você mudou de cidade, claro, mas essa forma de se adaptar a uma nova rotina, a mudar de uma cidade, como é que foi esse processo para você? Ah, eu não tive tanta dificuldade. Eu entrei e já estava presencial, né? Foi pós-pandemia, eu entrei no começo de 2022 e, pra mim, pelo menos a minha experiência foi muito boa, foi muito tranquilo. Foi muito fácil conhecer pessoas aqui e foi quando todo mundo voltou para o presencial. Tipo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período, tava todo mundo conhecendo a FMG e foi uma época muito boa. Eu gostei bastante da minha fase de calor, assim. Acho que eu aproveitei bastante e foi não tive tanta dificuldade assim para me adaptar, mas eu acredito que seja uma percepção bem pessoal, que pandemia deve Uhum. ter prejudicado bastante e para quem já está mais que o terceiro período, né? E mas depende muito de pessoa a pessoa. Eu não estou tão absolutamente longe da minha cidade para sentir assim alguma coisa negativa. E não que eu vá tanto assim, mas existe a possibilidade. Entendo. E aí, Alan, por fim, eu queria te perguntar que você desse um conselho mesmo para quem pensa em fazer economia, mas ainda não está 100% garantido nisso, sabe? Se você aconselharia mesmo assim a pessoa escolher e fazer. Para uma pessoa que quer economia, mas não tem certeza se é a melhor opção, eu acho, acredito que eu estou disponível para a pessoa me chamar no Instagram a qualquer momento que ela se sentir confortável, no direct mesmo, ou sei lá, em qualquer forma possível. E mas eu acho que economia é um curso muito bom, que tem um mercado de trabalho bom e retornos financeiros relativamente altos. Tipo assim, tem estágio me ofertando R$ 2.000, por exemplo. Acredito que outros cursos não tenham isso durante a graduação. Eu acredito que em setores privados é extremamente bom o mercado de trabalho, o curso, mas a pessoa precisa gostar disso, não tem como forçar algo e precisa ser bem avaliado se é aquilo, se é isso que você quer, se é a melhor opção possível. Tem que pôr na balança perspectivas pessoais de com que ela trabalha, o que ela quer, com o que ela quer trabalhar, se ela se vê trabalhando em escritório ou em um ambiente mais corporativo e valores pessoais mesmo. Mas Tá bom. é, Perfeito, Alan. Queria muito agradecer a sua participação. Foi muito vantajoso, ainda mais que você está se disponibilizando para ajudar pessoalmente as pessoas que se interessam pelo curso. Então, quem precisar pode chamar o Alan no Instagram. O Instagram dele está lá no feed aqui do Instagram da Semana Olímpica. E é isso, Alan. Queria muito te agradecer. Viu? ok. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Boa eu, noite. viu? Boa noite. Agora, gente, eu vou chamar o Isaac. Aí, se você precisar sair, já pode, viu, Alan? Muito obrigado. Chamar o Isaac.
Deixa eu organizar aqui, tá? Isaac, já é? Opa, Você tá me ouvindo? Tudo certo? sim, tudo certo. Eu nunca participei de uma live aqui, não. Deixa eu só ajustar a câmera Tranquilo, né? e afins. No seu momento. Tá bom, Beleza? tudo certo. Primeiro, Isaac, eu queria te agradecer por estar participando aqui. Eu sei que é corrida e o momento da faculdade, você tem muita coisa todo momento, mas aí eu queria te agradecer por estar participando aqui do evento. E primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Isaac, eu tô no sétimo período de economia na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Escola de Economia de São Paulo. E eu também sou estagiário, uma gestora de fundos. Então, eu tô uns 2 anos na frente do Alan, né? No caso. Uhum. Eu posso dar uma perspectiva um pouco mais, assim, mais de final de curso do que de início. Com certeza. E aí eu queria te perguntar também, que você já está um pouco mais à frente, eu queria te perguntar como é que você chegou nesse processo de decidir que você queria fazer economia. Se foi uma coisa que já surgiu de você desde há muito mais tempo, se foi no terceiro ano, se foi no processo mesmo de escolher a faculdade. Eu sempre gostei bastante de economia, mas eu sempre gostei bastante de engenharia também. Então, eu fiquei nesse limbo, eu fiquei entre esses dois até o último momento. Para você ter ideia, eu fiz matrícula em um curso de engenharia e no de economia ao mesmo tempo, então assim, já tinha passado um mês da faculdade quando eu realmente consolidei essa decisão. Então foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa assim que se eu tivesse voltado no tempo, poderia acontecer as duas coisas de novo. Então eu tenho uma afinidade bem próxima com as duas áreas, mas desde o início do ensino médio, assim, com, por exemplo, a Olimpíada de Economia, a OBECOM, Uhum, eu já passava a cogitar essa área. entendo. E aí a sua faculdade é lá em São Paulo, certo? Sim. E se São Paulo é uma cidade muito marcante, então eu queria te perguntar se para você realmente a cidade importa, o local onde você vai fazer a faculdade. Influencia Eu muito. acho que eu acho que importa bastante, é, não só pelas instituições, mas pelo que o Alan disse de oportunidade de trabalho, mercado de trabalho. É verdade que a maior parte dos estudantes do curso querem trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, e mercado financeiro você tem que ir para uma capital, você tem que ir para uma cidade que esse nicho está mais desenvolvido. Então eu acho que nesse sentido de mercado de trabalho importa bastante. E também, claro, se a pessoa quiser ir para o meio acadêmico, os maiores centros acadêmicos estão aqui, até bem mais em São Paulo, por exemplo, do que em Minas. Então eu acho que é o tipo de curso que sim dá para considerar que importa. Ainda mais São Paulo, que é um grande polo econômico, né? Mas aí você que está um pouco mais à frente no curso mesmo, acho que você vai poder falar com um pouco mais de propriedade a respeito do que mais aflige as pessoas que querem fazer economia. Essa possibilidade de mercado de trabalho mesmo. Se é muito concursado, se é algo mais autônomo. É uma coisa muito mais autônoma. Assim, você está perguntando no sentido de ser uma coisa, assim, empresas privadas em vez de concursos, esse tipo de Isso, pergunta. isso. Eu acho que, com certeza, é uma coisa muito mais ir trabalhar em empresas, ou então, às vezes, centros de pesquisa. O que tem mais concurso a prova de mestrado mesmo, da ANPEC, que o Alan mencionou. Mas, Uhum. para faculdades assim mais renomadas como a GV, como a FEA na USP,
e algumas outras é, a- tem uma competitividade muito grande, tem uma pressão muito grande para qualquer lado que você quiser ir. Então, para o mercado de trabalho direto tem uma competitividade muito grande, para a prova de mestrado também. É, então, você perguntou de coisas que afligem essa escolha, então a pessoa tem que ter isso em mente. Uhum. Eu queria te perguntar também um pouco, eu não sei se vai mudar muito de faculdade para faculdade, mas as matérias de forma geral, porque como a aula já disse, diferencia muito da escola, quando você muda da escola para a universidade, e é um processo de adaptação mesmo, passar de coisas tão diferentes uma da outra. É, diferencia bastante. Eu vou dar uma abordagem diferente para essa pergunta do que ele, porque uma coisa interessante de comentar é que na faculdade você começa a ler artigos acadêmicos. Então, é uma coisa completamente diferente de ler um livro didático da escola. Tem matéria que eu tenho que é inteiramente baseada na leitura de artigos. Então, a natureza da matéria mesmo é diferente. Tem umas coisas, Uhum. por exemplo, o cálculo, que, tipo, cálculo um, cálculo 2, que se aproximaria mais de uma matemática do. Assim, o método parece mais com a escola, mas a maioria é bem diferente mesmo. Então, tem isso dos artigos. Na minha faculdade especificamente, a metodologia é ativa, então Uhum. a maior parte das aulas o professor não explica, não é uma coisa assim em direção professor, em direção a alunos, é uma, é uma discussão entre os alunos na qual o professor é um mediador. Então, isso é uma Ok. peculiaridade da GV. Mas, Esse é de o, qualquer é o maneira, PBL, ou Isaac? velho, É é o PBL? PBL. Não, PBL. Uhum. Mas De aí qualquer eu queria que maneira, você. Aham, pode falar. de qualquer maneira, exige uma adaptação muito diferente para quem está saindo do ensino médio, isso é verdade. Uhum. Eu queria que você listasse, por exemplo, algumas matérias que tem um pouco a ver, que você falou do cálculo, e matérias que não tem nada a ver, por exemplo. É, algumas matérias, assim, tem o cálculo, que tem um pouco a ver. Algumas matérias de história, por exemplo, história do pensamento econômico, dá para relacionar com algumas frentes de história do ensino médio. Assim, relacionar no sentido do jeito que a matéria é dada, né? Claro que ela é dada com mais Uhum. profundidade. Mas eu acho que, principalmente essas duas, só que algumas que são completamente diferentes são, é, por exemplo, é, as matérias de finanças. A gente tem, por exemplo, investimentos, finanças corporativas, derivativos, que a gente trata de assuntos muito específicos, a gente tem que fazer leituras específicas, então a discussão acaba sendo uma coisa de outra natureza mesmo. Uhum. Aí eu queria te perguntar um pouco também sobre a sua realidade em si, em questão da, da carga horária mesmo da faculdade. Você acha que para uma pessoa que não é muito engajada nos estudos, ou uma pessoa que possui a necessidade de trabalhar, conciliando isso com o estudo da faculdade de economia, você acha que é uma realidade? Seria uma realidade para você? Para mim não, porque o horário do curso não, o horário do curso assim é bem espalhado, principalmente nos 3 primeiros anos é bem espalhado ao longo do dia e da tarde. Mas eu tenho umas considerações, assim, uma consideração bem interessante que eu faria é que eu acho que, em geral, a faculdade tem uma carga horária muito mais leve que o ensino médio. Então, Uhum. a pessoa consegue, em quase qualquer curso, a pessoa consegue ter um certo alívio em questão de carga horária pura, assim. Às vezes ela tem que estudar mais, mas em questão de aulas, eu enxergo um alívio em relação ao ensino médio. Mas uma outra observação é que existem cursos de economia noturnos em grandes faculdades. Na minha, não, mas, por exemplo, na FEA e na PUC, que são bem famosas, tem curso noturno.
Então, teoricamente, dá para a pessoa fazer economia e fazer outras coisas durante o dia e trabalhar. Isso é possível. Em relação, como você falou, de atividades que ocupam um dia, quais são os outros extras mesmo que a sua faculdade oferece, por exemplo? É, assim, tem muitas ligas acadêmicas, igual tem na UFMG, como foi relatado aqui. Liga de tudo, assim, não só em relação à economia, mas a pessoa pode, é, sei lá, tem liga de política, liga de sustentabilidade, tem muita coisa que a pessoa pode escolher. Ela pode fazer esportes pela faculdade, então é uma experiência muito, muito completa. E a pessoa pode colocar outras coisas, outros hobbies do dia a dia mesmo, dependendo do tempo que o curso gasta. Assim, se, se a organização for boa, dá para encaixar tudo. Eu queria te pedir só um pouco, Alan, se você olhar sua internet, porque tá travando um pouquinho. Para a minha, Se tá tudo certo. Isso. tá melhor. Se não tiver, eu mudo aqui para Isso, os dados melhorou. móveis. Muito obrigado, viu? E aí eu queria também te perguntar sobre. Você falou um pouco sobre a carga horária e sobre a sua experiência também de. Já passou um pouco mais de tempo, mas sobre a sua experiência de entrar mesmo na faculdade, de mudar de cidade, esse processo, como é que foi para você? É, foi, foi um processo mais tranquilo, eu acho, do que o normal, porque assim, São Paulo é uma cidade muito, muito grande, muito movimentada. Você passa a perder muito tempo, por exemplo, com transporte. Assim, muito do seu dia vai pro transporte mesmo e você perde, sei lá, 1 hora por dia, no mínimo. Mas eu já tinha visitado. Peraí, tá dando pra me ouvir ou travou um pouco? Travou um pouco, mas eu já tô te ouvindo. Tá, Opa. Você tá me ouvindo, ô Isaac? tá, eu troquei pro 4G aqui. Melhorou ou piorou? Melhorou. Eu vou trocar a minha também. Tá bom, Tá me ouvindo? sim. Tudo certo, então, pode falar. Até que parte que deu pra ouvir? Como você já é visitado Paulo, e aí você ia falar um pouco sobre a sua experiência com a universidade. Opa, Isaac? Agora você que travou. Oi, você tá me ouvindo? Sim. Então, você travou na parte que você já conhecia São Paulo e que você estava. Mas aí você ia falar um pouco sobre esse processo da universidade. Tá, agora dá pra me ouvir? Agora eu tô te ouvindo, sim. Tá bom. É, o processo de entrar na universidade é, foi um pouco inusitado. Pera, você tá falando de chegar aqui? Isso, tanto a sua experiência de mudar de cidade, quanto a sua experiência de entrar na faculdade mesmo. Como é que foi essa peculiaridade para você? É, não, então, o meu caso foi provavelmente o caso mais, é, mais inusitado possível, porque eu entrei e 3 semanas depois começou a pandemia. É, então, assim, eu entrei no presencial e aí eu gostei bastante da recepção, assim, das primeiras semanas, conhecer as pessoas, descobrir as coisas que a faculdade oferece, mas, assim, me senti bastante acolhido, mas 3 semanas depois foi todo mundo para casa mesmo, ficou assim por 2 anos, então deu uma desanimada em alguns aspectos, mas foi inevitável.
Então, esse Uhum. início, assim, eu, eu só tenho, eu só tenho a falar sobre as primeiras 3 semanas. Depois Mas disso, você acha que não teve uma quebra muito grande. esse processo online chegou a te prejudicar ou você acha que a sua faculdade adaptou muito bem a isso? Não, a faculdade adaptou muito bem, mas existem fatores externos que às vezes, assim, existe às vezes um desânimo maior em ter aula online todo dia. Então, apesar dessa metodologia de aulas ativas funcionar muito bem, por exemplo, pelo Zoom, Uhum. o aprendizado às vezes fica prejudicado por, por fatores mais psicológicos. Agora, você que já está num estágio muito mais avançado do curso de economia, eu queria te perguntar também sobre aulas práticas, se é que tem isso no curso de economia, como é que elas funcionam, se elas são recorrentes. Não, não tem nada não tem nada assim que se assemelhe a uma aula prática, por exemplo, é, sei lá, tem curso que tem aula de laboratório, coisas assim, não tem nada parecido não. No máximo, assim, a gente estuda de maneira teórica casos práticos, mas não dá para considerar. Por exemplo, em em algumas matérias de finanças a gente vê situações reais, mas está muito longe ainda de uma aula prática. Então são aulas muito mais teóricas, mas no seu caso, por exemplo, não são aulas muito expositivas, é vocês mais que trabalham. Isso dá uma dinamicidade mais na aula, né? Com certeza, a gente faz uma leitura prévia e depois discute isso. Mas Pois é, aí, isso na prática realmente não tem nada parecido, não. com certeza, mas aí, por exemplo, queria te perguntar sobre a questão que você entra na faculdade, mas você não vai se agradar com tudo que tem na faculdade. Tem coisas que vão te agradar mais, coisas que não vão. Eu queria te perguntar sobre esse processo seu. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta, mas você aprendeu a lidar com o tempo. Nossa, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Durante o segundo ano do curso, eu não estava gostando de quase nada, por falta de afinidade mesmo com as matérias, porque o, o Alan até falou um pouquinho disso, tem algumas frentes, por exemplo, microeconomia, macroeconomia, finanças, tem uma pessoa aí para uma área mais política também, e eu estava passando por umas matérias assim que eu não sentia afinidade, mas assim, não tem como você ter afinidade com tudo, tem como você ter uma afinidade geral com aquilo, e muitas vezes tem como você escolher. é, Vai chegar, em qualquer curso de economia que você fizer, vai chegar o momento que você vai poder escolher suas matérias. Então, Uhum. quando isso chega, é muito melhor, é muito mais confortável, e você resolve um pouco dessa falta de afinidade. Então, é, numa federal, por exemplo, você consegue montar uma grade de optativas, eletivas e tal. Desde assim, acho que desde o início, desde o segundo período, você já consegue colocar algumas coisas e vai ficando cada vez mais livre. E Uhum. no meu caso, na segunda metade do curso, você também consegue escolher a trilha que você vai seguir, pegar optativas. Então, na maior parte dos casos, isso vai acabar resolvendo. Então você acha que é como se fosse mesmo na escola? Tem matérias que você não gosta, tem matérias que você vai ter que aprender a lidar, né, ao longo do curso, mas que depois de um tempo você vai poder você mesmo escolher as suas matérias, certo? É, porque quando você chega no final do curso, você vai ter algumas obrigatórias, mas esse número de obrigatórias cai. E aí você tem que complementar isso com matérias que você pode escolher. Então, isso resolve muitos problemas, isso faz você personalizar o curso à sua maneira. Tem algumas especificidades da FGV que você acha que são importantes falar para as pessoas? O Coisas PBL é a necessárias. principal. O PBL é a principal.
principal, Muito essa importante. metodologia ativa, porque eu acho que a GV é o único curso de economia do Brasil que usa isso. E assim, é uma coisa, é uma coisa que realmente te força a estudar mais, a gastar mais tempo com a matéria. Muita gente, muita gente ama o curso por causa disso, muita gente odeia por causa disso, porque é uma coisa muito diferente. E outra peculiaridade é que a GV é muito referência em mercado financeiro, por exemplo, então muita gente, assim, a GV é vista como um caminho mais curto, talvez, para lugares de maior reputação. E é um centro de pesquisa também muito renomado. Talvez nisso perde para a FEA, para a USP, né? Talvez Uhum. nisso perca, mas mesmo assim é um centro de pesquisa muito renomado. Alguns índices até, por exemplo, aquele índice de inflação, IGPM, ele é calculado pela FGV. Então, a Mas GV tem é um o... processo que os próprios alunos participam disso? Não, Não, né? é outra instituição, assim, é o centro de pesquisa. Uhum. Mas assim, a fundação que rege tudo é a mesma. Então, é, a pessoa que fica na área acadêmica, que vai fazer uma carreira mais acadêmica, ela acaba indo parar nesses lugares. Então, é Uhum. uma referência nesses dois campos distintos, assim. É uma referência de mercado e uma referência acadêmica. Entendo. Aí, ô Alan, eu queria, para finalizar, eu queria te perguntar um conselho mesmo seu, pessoal, para as pessoas que querem fazer economia, mas ainda não têm 100% de certeza se aquilo realmente para elas, ou mesmo estão em dúvida de escolher outro curso e tal, se você realmente recomendaria fazer economia. Eu acho que depende muito do que a pessoa gosta. Se a pessoa não gostar de exatas, aí eu já não recomendo. Eu acho que a pessoa já deveria buscar outra área, porque tem que ter uma afinidade muito grande com exatas, assim, matemática principalmente. E eu acho que se a pessoa tiver em dúvida, por exemplo, com engenharia, talvez engenharia seja um caminho mais versátil, porque no mercado de trabalho, por exemplo, para finanças, tem mais engenheiro do que economista. Então, se a pessoa quiser migrar para a economia de volta, sendo engenheiro, ela consegue. Então, essa dúvida específica, se a pessoa está insegura, eu acho que ela não vai ser infeliz indo para a engenharia. Mas, tirando isso, eu acho que é um curso que economia é um curso que deveria ter uma popularidade maior, mas Uhum. infelizmente, a gente não tem. O Brasil é um país que caminha muito longe de, por exemplo, a educação financeira nas escolas. E a gente está caminhando muito longe disso, então muitas pessoas têm pouco interesse, mesmo sendo uma coisa muito importante, uma coisa que muita gente se mergulhasse assim no mundo da economia sem saber nada e fosse aprendendo aos poucos, passaria a gostar. É uma coisa que tem que ter mais incentivo, tem que propagar mais, na minha opinião. Entendo, Alan. Eu queria muito te agradecer novamente pela participação. A gente sabe que é corrido aí, mas foi um evento muito bacana. Muitas pessoas já estão agradecendo por isso. E eu queria te agradecer pelas pessoas que você pôde ajudar aqui nessa live, viu? Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que você me chamou de Alan, tipo, umas 5 vezes, mas Ó, meu nome é Isaac. desculpa, Isaac. Desculpa. Mas Alan é tudo mais bem. curtinho, aí eu gravo mais fácil. Mas eu também agradeço a presença de todo mundo. E se você tá no futuro vendo a gravação, também agradeço. Obrigado, viu? Boa noite aí pra vocês. Boa noite. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live também, gente. Muito obrigado.